Fala pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 1%. Eu sou o Diego Gil, ao meu lado o grande Yuri Barbosa, muito elegante ao meu lado hoje. Pessoal, hoje eu estou recebendo uma convidada que é de um assunto que eu adoro falar e eu tenho certeza que é do seu interesse também. Você não gostaria de entender como você pode dominar a sua mente e promover cura de doenças? E materializar as coisas ao seu redor para você atrair, sabe aquilo que você já ouviu meio vagamente sobre lei da atração? Não é bem pensar positivo, ela vai dar embasamentos técnicos de como isso funciona para que você possa perceber que tudo o que acontece na sua vida, inclusive as suas doenças, são de responsabilidade daquilo que você está produzindo dentro de você. Ela vai mostrar um caminho aqui para que você possa desbloquear seus resultados, melhorar a sua saúde e entendendo a melhor coisa do mundo, que você é o único responsável por fazer isso. Brilhante isso, né, Yuri? Brilhante. É um assunto que a maioria das pessoas elas usam no dia a dia, mas usam de forma errada. Exatamente, Elas, proposto, né? o oposto, usa negativamente ao invés de usar positivamente. Então, que ela vai ensinar hoje aqui é como usar a ferramenta que ela já usa no dia a dia, sem saber que usa e sem saber que existe, de forma positiva, de uma forma atrativa, de uma forma que de fato vai gerar resultados bons e não resultados ruins. Então é um assunto relevante, que é a escola que nós viemos, que nós começamos lá, né, que nós fizemos e que nós acreditamos demais. E ela perguntou, né, qual é o processo seletivo de vocês aqui? Pessoas que compactuam do que a gente acredita. Pessoas então, 1%, né, que sabem que... 1% e que faz o que a gente acredita. E não uma pessoa que não está alinhada com os nossos princípios, nossos valores. Então a gente traz pessoas que a gente acredita porque nós temos comprometimento com vocês. Fantástico. Então, pessoal, com vocês, Maíra Laranjeira, seja muito bem-vinda aqui, Maíra. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui, podendo compartilhar um pedacinho desses 15 anos de bagagem e prática no assunto, né? Bom, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que a maior parte das pessoas busca entender, né? Como que funciona, na sua visão, uma pessoa que ela ouviu um dia falar que quando você pensa positivo, você atrai positividade? Ou a tal da lei da atração. Eu perguntei para algumas pessoas, às vezes na minha audiência, você acredita nisso, que pensar positivo atrai, que a lei da atração acredita? Todo mundo, eu acredito. Eu falei, mas por que você não está milionário ainda? Porque se você acredita tanto nisso... Então, Maíra, o que realmente, na prática, é de influência da mente, dessa atração, dessa questão talvez eletromagnética, quântica, ou o que realmente é ainda uma questão aleatória do mundo? Até que ponto a gente tem a ingerência dos nossos resultados dentro do poder daquilo que a gente cria dentro de nós? Certo. Então, acho que a primeira coisa que eu preciso fazer é desmistificar um pouco essa coisa muito física quântica, lei da atração. Vamos trazer para o simples, que é aquilo que você pensa e você repete, aquilo se torna, você escuta aquela história, você se programa mentalmente. Isso que é programação neurolinguística. É você entender que o tempo todo, desde que você nasceu, você está sendo programado de alguma maneira. Vendo seus pais, vendo as pessoas à sua volta. E hoje em dia, na fase adulta, não precisa nem ter esse comando fora. Você, dentro da sua cabeça, está se dizendo, eu sou muito burro, ou não consigo, ou não mereço. Então, é assim que... Por que a lei da atração não funciona? Então, deixa eu começar desse lado. Por que não funciona? Porque não adianta nada você pensar positivo, não, vou ficar muito rico, não sei o quê. E aí, você comete um erro e fala, nossa, eu sou muito idiota. Essa pessoa fala 1000 vezes por dia, sou muito idiota, e fala 5, vou ficar muito rico. Eu consigo. Ou seja, você tem um monte de padrões inconscientes, uma série de crenças que você nem percebe que você está fazendo. Então, a gente fica a maior parte do tempo inconsciente. Então, se você não ficar aquela coisa do orar e vigiar, é literalmente isso. O tempo todo você vigiando o que você está pensando, vigiando a história que você está se contando, vigiando como você está se alimentando de pensamentos. E a gente só tem consciência de 2% de tudo que a gente pensa, sente e faz durante o dia. Então, assim, nosso inconsciente literalmente governa a nossa vida, como o Jung já dizia, né? Se você não se tornar consciente do que você está fazendo, seu inconsciente vai te governar e você vai chamar isso de destino. Então, é muito fácil dizer, isso não funciona para mim.
Lei da atração não funciona. Ou vai ser na vontade de Deus, né? Quando Deus quiser, acontece. Se Deus quiser, tô orando e assim vai. Pois é, terceiriza para fora. E eu tenho até a minha hashtag, é você a pílula mágica. Legal, que você tanto legal. procura. Por quê? Porque a gente fica querendo alguém, um mentor, Um salvador. um salvador, aí vai para a igreja, ou vai para... Não, aquele líder, alguém na televisão que fala. A gente fica querendo buscar a solução fora. Só que a gente não entende que grande parte das doenças, problemas financeiros, problemas de relacionamento que a gente cria, são criados pelo que a gente faz todos os dias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você chegou na PNL? Por que você virou? Por que você chegou aí? Por que... Cara, na verdade, a PNL chegou para mim desde que eu era desse tamaninho, né? Por sorte, não sorte, enfim, coincidência, a gente não escolhe os pais, a família que a gente nasce. E eu nasci numa família em que meu pai, quando eu era já com 9 anos de idade, eu já fazia curso de oratória, porque naquela época, nos anos 90, meu pai dizia, um dia eu quero ser igual lá em Ribeiro, né? E assim, eu fui cobaia de PNL, de hipnose, desde que eu tinha... Cobaia boa, né? Cobaia boa. Pois é, meu primeiro curso de desenvolvimento humano foi aos 12. Que legal. Um curso chamado Insight Team. Eu fazia curso de oratória quando criança. Quem você conhece que quando criança fazia mapa mental no colégio, para apresentação de colégio? Então, eu meio que fui treinada para isso a minha vida inteira, só que a PNL era um negócio meio imposição do meu pai e eu não curtia. Até que, aos 25, eu refiz a formação practitioner no PNL e, na época, eu fumava cigarro socialmente. Eu falei, não, vou parar de fumar. Bum, e eu parei de fumar. Aquilo ali me convenceu de que a Foi PNL alguma técnica funcionava. que foi um switch? Foi alguma coisa que você... Nem foi switch, cara. Foi aquela técnica de estabelecer metas. Caramba. Era metas para a saúde, numa aula de Nem metas. Não teve essa tecnologia de mudança de submodalidade, fazer barulhinho, mudar a imagem. Foi mais simples do que a gente pensa. Foi uma decisão. Eu decidi, falei, não, vou parar de fumar. E assim, eu funciono muito... Eu estava até falando agora, mais cedo, dos meus stories, né? Eu funciono muito, sabe aquela pessoa que demora para tomar uma decisão, é indecisa, fica, vou, não vou, mas depois que eu decido, eu não volto atrás. Perfeito. E uma pergunta para você, Maíra. Quando a gente quer mudar a nossa forma de pensar, eu até estava falando isso no outro podcast que a gente gravou, que a gente é muito reflexo, às vezes, do ambiente, do meio que a gente se encontra. Total. E às vezes, difícil, né? Você estar numa família onde as pessoas são muito pessimistas ou agressivas, ou ambiente de trabalho, que ainda é o lugar que você se encontra, de uma competitividade ruim, uma energia não muito boa. Então, o que uma pessoa que hoje ela vive em ambientes tóxicos, vamos assim dizer, ela pode fazer para se blindar e começar a criar um campo interno dela de prosperidade? Você já respondeu na pergunta aí, né, que você falou interno. Porque é aquilo, quando está ruim fora, não tem outro caminho a não ser você ir para dentro. Você tem que buscar e criar algo que não existe dentro. Por exemplo, práticas de meditação, práticas de inspiração e até mesmo de visualização. Isso aconteceu muito comigo há alguns anos atrás. Eu vivi algo que eu tinha aprendido em teorias e cursos. Eu fui fazer um retiro do Joe Dispenza em Cancún e ele fala muito sobre isso. Quando que é o melhor momento de você criar algo novo? Quando você está no buraco, quando você está financeiramente quebrado, quando você está brigado com a família, separou, está sem grana, está tudo ruim. Por quê? Porque você diz... Eu costumo usar como biomédica a metáfora do tipo assim, um macrófago, por exemplo. É como se você fosse uma célula com vários fiozinhos. Assim, quem você entende que você é uma construção feita por vários vínculos, tem vários links, ou seja, um monte de gente, uma porrada de gente que define quem você acredita que é. Ou seja, aquilo que você falou do ambiente. Por exemplo, a pessoa começa a fazer... Você que é bodybuilder, né? Tipo... Quando começou, há 1 milhão de anos atrás, né? Tipo, quando era menino, porque pelo shape aí já deve ter um tempinho nessa caminhada. Tive uma história. Então, ou seja, quando era menino, começou com isso, começou um monte de gente a falar, que besteira, um monte de gente que vai contra. Por quê? Porque são aqueles vínculos antigos que te mantêm estável, né? Como se fosse uma âncora que segura um navio estável. Essas várias relações definem quem a gente é. Então, quando você começa a mudar, você começa a balançar o barco. E o que essas pessoas fazem? Elas começam a puxar a corda e falar, não, você não pode mudar. Você é essa pessoa aqui que eu conheço. Quem que você está achando que é?
que porra é essa? Não, você não é essa pessoa que você quer criar, você é essa aqui que eu conheço. Então, você vai no movimento da mudança e essa galera te puxa de volta. Então, por isso que quando fora tá ruim, o que você precisa fazer? Às vezes, é a melhor coisa, né? É você cortar o vínculo antigo ou, se por afora não tem solução, vai para dentro e cria uma que não existe. Você sabe que você está falando isso, veio na minha cabeça. Eu tenho uma teoria chamada teoria do elástico, que é isso. Que quando as pessoas querem sair, o elástico puxa. Difícil é romper esse elástico. Porque quanto mais você começa a estar distante daquele meio da onde as pessoas te condicionam, te julgam, mais elas começam a se incomodar e vão te puxar com força, né? Sim. E romper esse elástico, às vezes, é muito difícil. Mas existe alguma questão prática, alguma coisa? Eu, por exemplo, eu tenho meus hábitos matinais. Hoje eu acordei 3h50 da manhã. O que eu construo nessa manhã, que eu fico umas 2h30 em casa, pelo menos ali, assim, 2 a 3 horas, é algo que faz com que eu me blinde para um dia, de qualquer aspecto do que ele venha. Só que eu tenho um prazer em fazer isso. Eu não estou falando que as pessoas, você que está aí, a solução é acordar 3h pouca da manhã. Não faço. Mas assim, existe alguma prática simples que uma pessoa que está aqui assistindo fala assim, nossa, Diego, a minha vida é exatamente isso. Eu ainda moro talvez com meus pais, ou o meu relacionamento não está tão bom, o meu ambiente, eu não moro no lugar que eu quero, o clima, a vizinhança não é boa, e o meu trabalho não é onde eu gostaria de estar. O que na minha vida, no meu dia a dia, eu posso criar de um novo hábito para começar a criar novas sinapses, novas formas de enxergar a minha capacidade? Existe alguma técnica, não sei, alguma coisa que eu possa passar? Existem várias práticas que a gente pode fazer nesse sentido, né? E, enfim, eu ia dizer até, tipo assim, 3 passos que são fundamentais para você co-criar sucesso, co-criar realidade, criar coisas que não existem, assim, do absoluto zero. Você é forte, hein, Yuri? Vamos ouvir esses 3 passos aí. Agora a gente quer ouvir. Eu quero ouvir, tô curioso. E é engraçado, por quê que eu tô falando isso? Eu já estudei, modelei pessoas que eu fui dar treinamento no Brasil inteiro de PNL, já faço isso há 15 anos. Teve uma turma em particular, que eu me lembro, em Teresina, tinha um cara que tinha um maravilhoso, Ricardo Paraguaçu, ele tinha 11 academias, ele começou de baixo. E tinha uma outra menina que morava numa cidade do interior do Maranhão, nunca nem tinha andado de elevador, assim, veio de uma condição muito humilde e ela estava fazendo várias formações de PNL, enfim, era tipo uma representante política na cidade dela e estava fazendo faculdade, ela conseguia realizar muita coisa, tinha vários filhos, fazia faculdade de psicologia, fazia um monte de curso. Então, fui ver, cara, como é que essa galera cocria? E a mesma estrutura mental da fórmula de cocriação que eu aprendi em cursos de PNL e saúde para gerar cura física na Holanda, o que o Joe Dispenza ensina e que a galera de prosperidade ensina, tem uma fórmula, tem um passo a passo mental, uma estratégia mental que gera esse 1% de sucesso, que é muito nítida, que são pessoas que, primeiro, você precisa ter clareza de onde você quer chegar. Então, ou seja, a primeira coisa a se fazer é você ter uma visão, um sonho muito claro. Essas pessoas que conseguem co-criar a realidade, elas têm muito claro uma visão de futuro, sabe? Ela consegue ver como se já fosse real algo que não existe. Ou seja, todo empreendedor ele cria a partir do invisível, né? A gente sabe disso. Ou seja, você tem que ter esse sonho e acreditar que aquilo ali vai acontecer. Como? Tem uma fórmula para isso, para você criar isso, transformar isso em realidade. Porque todo mundo vai dizer o quê? Não, você é louco, você não vai conseguir. Para de sonhar, volta para a realidade aqui, ó, tem conta batendo na porta. Para de viajar na maionese. Então, primeiro passo, tá, desses 3 passos, é porque eu já quero já dar o filé mignon, que é a fórmula completa. Né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma meta daquilo que você quer. Ainda, tipo, primeiro você cria a imagem, depois você transforma aquilo em algo, é óbvio que vai acontecer, e depois se transforma você sente a gratidão como se isso já tivesse acontecido. Que é muito louco. Isso começa a criar realidade. Vou dar um parênteses aqui, uma frase que eu sempre gostei, embora eu não sou, eu estudo de forma muito eclética, mas há uma citação bíblica, você, Yuri, que eu sei que você é muito ativo das questões bíblicas, em Mateus, que eu gosto muito, que fala exatamente isso com clareza, né? Tudo aquilo que pedirdes, crendo que receberás. E é meio ilógico o tempo verbal, né? Tudo que eu pedi, crendo que eu já recebi. Ué, mas por que eu vou pedir uma coisa que eu já recebi?
E aí eu vou receber. Então não recebi. É exatamente isso. Ou seja, ao invés de pedir, se eu for grato por aquilo que eu quero, mas é uma gratidão não do pensamento, é do sentimento. Né? É você viver assim. Não é aquela cara, gratidão vazia. é aquele que às vezes eu visualizava quando eu estava quebrado há 5 anos atrás, de manhã, quando eu comecei minha rotina 1%, que eu chorava imaginando as coisas, não só de bens materiais, mas de prosperidade, de família, de saúde. E aquilo era tão claro, exatamente, era tão claro, que hoje quando começou a acontecer, né, hoje de um tempo para cá, lógico, de anos para cá, é como se não fosse nenhuma surpresa. É como se fosse uma coisa assim, quando você é grato pelo que você realmente ainda não tem, você vai ter. Mais ou menos por aí, mãe? É exatamente isso. E é exatamente isso. Lembra aquilo que você me perguntou? Cara, e quando o ambiente é tóxico, é ruim, é péssimo fora? Então, você não tem que se apoiar fora. Você tem que se apoiar nessa fé do crer para ver. Você tem que acreditar naquela visão que você criou para... Ser antes de ter, aquela visão Exatamente, também. exatamente isso. Legal. Como é que é? Então, como eu estava falando, os 3 passos. O primeiro passo é você criar em detalhes aquilo que você quer. Mas ainda não como se você estivesse dentro do filme. Primeiro você se imagina um espectador vendo, tá? Como seria a vida dos meus sonhos? Como é que eu ia estar vendo a Maíra lá? Ela ia estar fazendo o quê? Ela ia estar andando como? Ela está falando com quem? Como é que ia ser a postura? Onde é que ela ia viver? Como é que ela ia... No que ela ia pensar? O que ela ia comer no café da manhã? Então, criar esse filme. Primeiro passo, né? Tendo bem nítido. E para vocês terem uma ideia, o que é interessante, porque a galera original da PNL, por exemplo, John Grinder, o Tom Besch, que foi um outro cara que eu estudei, que ele modelava, ele ia estudar os xamãs peruanos, havaianos, como é que eles pensavam. E os kahunas, que são os curandeiros havaianos, eles têm uma técnica que se chama The Ra Prayer, a oração Ra. E eles acreditam que existe o consciente, o inconsciente e o supraconsciente, exatamente, que é o inconsciente coletivo. E nessa oração Ra, eles ficam 7 dias... Mana, do acúmulo de mana, que não é prana, mana, não sei como é que eles chamavam, de uma energia que eles conseguem se conectar até ao supraconsciente, que não era uma semana que eles faziam de trabalho. Então, é uma semana criando a imagem, criando Isso esse é fantástico. filme que você vai jogar, é como se você fosse assim... E tem uma respiração, uma técnica de respiração, que você vai... Primeiro, você fica 7 dias e noites criando essa imagem mental daquilo que você quer. Caraca. Por quê? Imagina o nível de detalhe. É tipo o Walt Disney, né? Que tinham 3 níveis de detalhe. O macro, o médio e o micro do micro. Que você chegando perto, a olho nu é imperceptível de que aquilo ali não é real, no parque da Disney. Então, esse nível de detalhamento da visão de futuro que você quer criar. Primeira coisa. Por que o Vision Board funciona? Por isso, porque você está ali, está vendo, está detalhando, e está todo dia se reprogramando, convencendo de novo. E o Vision Board, ele está na Bíblia também, né? Abacuque 2, escreva sua visão em tábua para que se leia facilmente, ainda que ela demore e espere, porque certamente ela virá e não se atrasará. É louco, né? Agora, uma observação que eu já vi muito por aí as pessoas falam muito sobre isso, mas na prática, por não acreditarem que isso pode fazer o efeito, também não adianta, porque parece aquela coisa assim... Você não bota energia, né? É que nem o cara que é CLT, que trabalha pelo dinheiro. Não existe. Tem um cara, Neil Parishka, que eu esqueci o sobrenome dele, um livro que se chama The How of Happiness, né? O Como Ser Feliz. Ele fala que a gente aprende tudo errado, que é trabalhe duro, faça sucesso, seja feliz. Ele falou, como que você vai trabalhar duro e fazer sucesso se é uma coisa que você não gosta? Você vai ser medíocre. Eu acho o jeito Harvard de ser feliz, você sabe que essa conta. É a lei do 1% número 2. Felicidade precede o sucesso. Pô, não tem como você ser bom num negócio que você faz obrigado. Você vai fazer de qualquer jeito. Nunca. Não tem como. Então, é muito isso. Você primeiro cria essa imagem mental. Só que, nesse primeiro momento, você não acredita ainda. Você vai criar, mas vai falar, será? Então, aí que entra o passo 2. Primeiro, você cria, detalha. Então, como eu estava falando da oração Ra, eles ficavam 7 dias e noite, 7 dias e noite. Criavam essa imagem mental. E eles fazem uma respiração que você prende aqui, primeiro chakra, 7º chakra, e é como se você fosse dar tipo um tiro de canhão e eles transformam essa imagem, né? Vocês que entendem de PNL falam de submodalidade, transforma essa imagem em uma energia ou alguma coisa que bota como se fosse
transforma numa sensação, joga no corpo e joga para o supraconsciente. Então, isso passa por dentro do sistema nervoso, eles sentem aquilo ali. Então, olha o quanto de fé, o quanto de energia da gratidão. Convicção. Então, tem muita coisa do passar para o corpo, pelo sinestésico, pelo sentir. Então, o primeiro passo é você fazer isso. O segundo passo, que é a parte interessante, é você pegar, já que a gente falou de submodalidade, deixa eu traduzir, né? O filme que a gente cria na nossa cabeça vai ser colorido, preto e branco, são os detalhes, como você organiza na sua mente aquela imagem mental que você está criando, né? Então, tem coisas que a gente sabe que são óbvias que vão acontecer. Tipo, você sabe que você vai tomar banho hoje. Quer dizer, espero, né? Você sabe que você vai chegar em casa e vai escovar o dente. Você sabe que você vai deitar na cama e vai dormir. Então, na nossa mente, são coisas que são tão automáticas que a gente nem pensa. Então, o passo 2 é você pensar, cara, o que é uma coisa que eu sei que é óbvio que vai acontecer? E aí, qual é o macete? Você vai pegar esse filme que você criou, que você detalhou, e você vai imaginar ele do jeito que você imagina essa coisa que é óbvia que vai acontecer. Interessante. Você transforma, você dá um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu falei, cara, criei a meta, agora deixa eu jogar essa meta na sensação de é óbvio que vai acontecer. É aquela sensação de que, digamos assim, eu estou imaginando como se eu já tivesse feito isso 1000 vezes. Eu estou imaginando numa palestra. É uma coisa... é óbvio. Tá, legal. Exatamente. Por quê? Porque não é difícil. Aí você tira aquela crença de é impossível, é difícil. Não, é fácil, é sem esforço. Você transforma aquele filme em é óbvio que vai acontecer. Que nem escovar o dente. Porque quando você acessa esse óbvio, é fácil, você começa a mandar para o seu corpo que mensagem? É óbvio, é garantido, é certo, é fácil. E aí você começa a mobilizar seu sistema nervoso, sua neurologia, para entender o quê? É uma parada fácil. Então, ao invés de ficar, sou muito burra, é difícil, caraca, porque os meus pais foram pobres, quem sou eu? Não, você começa a falar, é fácil. E todo dia você reforça. Então, ou seja, de manhã e de noite, reforça esse filme. E vai para o é fácil, é óbvio, eu sei que vai acontecer. E aí a terceira fase é você pegar e pensar em algo que você queria muito e já conseguiu. Tipo um sonho muito foda que você realizou. Algo que um dia pareceu ser difícil, mas você foi lá e fez. Isso, que você queria muito, com todas as suas forças e conseguiu, que nem você estava falando. Quando você estava mal, que você tinha certeza. E você lembrar de quando você conseguiu isso. Por exemplo, eu estava contando para a galera que está assistindo aí, antes de começar, falando do Caminho de Santiago, né? E quando você chega, que eu fiz 2 vezes de bike. Então, a primeira vez, foi muito emocionante. Quando você chega em Santiago de Compostela, tem uma missa dos peregrinos, que tem lá o tal do botafumeiro, que é um defumador que ele sacode. Sim. Não tem como você não chorar na missa do peregrino, porque é aquela sensação, aquela sobrecarga de dopamina, eu consegui. Uau, não acredito que é real, aconteceu. É como se fosse o pódio, sabe? O prêmio, uau, é muito êxtase, é muito emocionante, não tem como. Quantos dias para você chegar nesse primeiro dia? Cara, eu me perdi, né? Então, que geralmente são uns 15, eu levei 15 dias, né? 15 a 18 dias, depende do condicionamento, depende de quando você pedala, depende de que hora você começa, que hora você acaba, o ritmo que você... Depende de muita coisa, mas, no geral, 15 dias, 12 a 15 dias. Então, assim, Então, entenderam qual é a ideia? Aquela sensação de algo muito... Aquela emoção de, caraca, eu consegui. Aí você vai pegar o quê? Você vai pegar aquele filme que você já transformou em é óbvio que vai acontecer, você vai fazer de novo copia e cola. Só que agora o copia e cola com eu consegui. Então você acessa uma sensação de já ter conseguido. E que é muito emocionante. E é engraçado que tudo isso volta no que você falou de cara. Tudo isso resume você ser grato com tanta certeza daquilo que você ainda não tem, que você vai ter. É fantástico. É fantástico. Só que é engraçado, né? Eu falava, nossa, como eu já falei isso em live, eu falava, olha, é diferente você imaginar hoje, né? Hoje a gente, olha, imagina aquele carro, aquela BMW branca, o Yuri já me mostrou uma BMW branca, aí tem a foto, ele imagina, mas imagina que ela já é sua, que você é grato. É uma coisa. Será que você sabe imaginar tão bem assim? Agora, se eu chegasse, pegasse a chave e falasse, meu irmão, comprei para você.
Daqui a 2 dias você pega lá. Mas está aqui, é sua. A verdadeira gratidão mesmo, para você manifestar real, como se ela estivesse acontecendo, ela é um sentimento muito forte. Então, eu acho que é uma discrepância muito grande no que as pessoas falam, que é visualizar, que é aquele pensamento, um dia você é rico, você é rico, você é rico, você é rico, você, digamos assim, é um você tão grande, você, mas sem emoção, sem gratidão, que na verdade o que você está fazendo é afirmando, eu sou pobre, eu sou muito pobre. Um dia, mas um dia que não é nunca hoje. Né? Pois é, e eu acho que as pessoas não conseguem compreender que tem esse detalhe entre pensar e sentir. Por isso que a gratidão, ela é uma sensação, é uma coisa... só se torna depois de sentir, porque o que leva a acontecer é o sentir e não pensar. Eu lembro que quando eu estudava mais sobre isso, né, a gente tinha aquela comparação dos impulsos eletromagnéticos do cérebro e quando você potencializava o campo eletromagnético do coração, né, que impulsionava 5.000 vezes mais essa capacidade de você extrapolar eletromagneticamente essa sensação. Então é muito mais fácil de retornar aquilo para você. É como se o universo passasse a conspirar, que é o que a gente tem como a 10ª lei do 1%, né, que a gente fala. Vamos falar que é sorte, mas sorte se cria. Você começou a criar essa sorte. Você pode criar a sua sorte. Mas você falou uma coisa que, lá no fundo, por mais que as pessoas que têm saúde não vão perceber isso, mas tem uma coisa que vale mais do que dinheiro, é saúde. E eu sempre fui criado também, minha mãe sempre me mostrou muito nesse mundo, minha mãe é psicóloga, sobre o quanto 99,9% das doenças são psicossomáticas. Até a ponto de você falar assim, olha, você tropeçou hoje e caiu. Não, alguma coisa você precisava passar para ter tropeçado. Digamos assim, até num nível mais... louco, né? Pensar, caraca, como assim eu atraí o acidente? E eu me lembro já de ter escutado de alguns profissionais, colegas que trabalham com isso, do tipo... Que é até pesado, a galera da constelação ou de body mind coaching fala do estuprado atrair o estuprador. Nossa, punk, assim. Punk. Para falar tem que ter um embasamento, mas ainda assim, né? As pessoas é um assunto muito delicado. Mas olhando por esse campo, sem tentar ser muito polêmico, a gente não busca fazer audiência só por questões polêmicas, embora é uma verdade. O que quer se dizer, pessoal, com o estuprado atrair o estuprador, que é uma frente que se tem, é que, de novo, lei do 1% número 3, você é autorresponsável por tudo que acontece na sua vida. Eu tenho sim uma crença, eu acredito numa pitada de aleatoriedade, acredito, porque existe um campo muito maior do que um inconsciente coletivo que não sou só eu, mas aquilo que eu vibro dentro de mim eu atraio. É como você ter 2 violões, né, um de frente para o outro. Se eles estão perfeitamente afinados, você tocar a primeira corda aqui, né, pem, só a primeira do outro lado vai vibrar. Eles estão em ressonância, o resto fica intacto. Então aquilo que você está em frequência interna é o que vai e é o que vai voltar para você. Mas pergunto para você, Maíra, que é uma especialista na área, estuda muito mais tempo do que eu isso, como que as pessoas hoje elas podem ter a visão de que um câncer, uma doença, às vezes gravíssima, pode ser curada só com a forma como você muda a maneira de pensar e de agir? Como que você vê isso? Como é que você tem a falar sobre isso? Cara, o câncer em particular é algo que, para mim, é muito pessoal e eu gosto muito, tipo assim, porque eu perdi um avô para o câncer de cólon e acho até que foi o que me apaixonou pela PNL. Né? Eu sou biomédica, eu trabalhava com pesquisa básica. Meus pais são médicos também. E ver o meu avô morrer de câncer foi algo que eu falei, cara, eu me senti totalmente impotente, incapaz. Eu falei, caraca, não tem nada que eu possa fazer para ajudar. E dentro da programação neurolinguística, estudando, por exemplo, você falou que gosta muito do Robert Dilts, que é um cara com quem eu fiz 10 cursos, é um mentor próximo. E ele desenvolveu um protocolo a partir do câncer da mãe dele. E, a partir disso, eu fui estudar outros autores também, a Chris Halbon, muita gente que entenderam que, de alguma maneira, o câncer está muito envolvido. Cara, existem padrões mentais e emocionais que levam a desenvolver esse tipo de doença. Tá? E eu sei que é pesado isso que eu vou falar, gente. A ideia não é criar polêmica, e sim trazer consciência, porque... E meio que virou minha missão desde que isso aconteceu com meu avô. Eu falei, cara, o que eu puder fazer, o que eu puder ajudar, o que eu puder aprender para que outras pessoas não tenham que morrer e entendam que é sobre mudar. Você não precisa morrer para mudar, sabe? Porque muita gente prefere morrer a mudar. E nem precisa morrer em vida para mudar, né? Também, cara. Tipo assim, então vamos lá. O que são os padrões de quem desenvolve câncer? A grande maioria é extremamente autocrítica e pessimista, se bota em último plano,
tem mágoas profundíssimas. Isso é uma coisa que todo mundo, quer dizer, não sei se todo mundo sabe, mas sempre Muita gente já ouviu falar, sim. Que é mágoa guardada, mágoa de si, pessoa que está presa no passado e se culpa e não se perdoou por algo que aconteceu e se pune todos os dias, e vive uma vida muito infeliz. Assim, eu estou falando porque eu já atendi vários casos, inclusive recentemente tem no meu perfil, quem quiser depois ver, um cara que se curou do 3º câncer aprendendo a se amar. Então, do câncer, por mais louco que seja uma doença que envolve falta de amor próprio e se colocar em segundo plano. Então, a pessoa vive uma vida tão merda, tão infeliz, tão podre, assim, tão... Que não é a vida que ela gostaria de estar vivendo, que a morte, por mais louco que seja, ela vem como uma saída, um alívio, tipo, vai tirar a minha dor. É engraçado você falar que o amor pode curar o câncer, porque você vai falar o único órgão que não tem câncer da própria medida é o coração, né? Que é onde você consegue, entre aspas, manifestar os seus sentimentos. Mas eu já vi, nossa, relatos de câncer maravilhosos, né? Muito de coisas de placebo, né? De pessoas que acreditavam em alguma coisa e quando descobriram, eu tenho várias histórias da época da PNL, né, do remédio, descobriram que o remédio não funcionava e falavam pro cara, o cara volta a ter, depois... Eu queria entender, assim, de você, Mayra. Esse é o assunto que eu adoro falar. Porque eu vi que você trouxe isso com muito brilho no olho. Deixa eu só fazer, antes de tu perguntar, deixa eu só fazer uma vírgula aqui. Né? Eu estava assistindo uma vez uma live com o Victor Sorrentino. Sim, e ele estava, o Victor Sorrentino, e um oncologista. E um oncologista trouxe uma pesquisa interessantíssima. Eu não me recordo agora exatamente, mas apenas 3% dos cânceres eram biológicos. Eu acho que 70 e poucos por cento, não sei o dado exato, eram ambientes. Sim. Aí entrava emoções, locais, alimentação e etc. Né? E o câncer, né, ele é um mecanismo de autopunição. Se você parar para pensar, onde que a mulher mais tem câncer? Mama. Porque a mama é o órgão mais importante da mulher. É o ponto importante para ela, porque é o que é visto. Né? Do homem, qual é? Próstata. A maioria dos cânceres em homem é onde? Próstata. Então, só com isso você percebe. Cara que era testículo também, né? Ou seja, do masculino. Né? E você sabe que é interessante isso que você está falando? Voltando para o que ele falou. Coração não tem câncer. Mas eu tive um grande mentor, meu professor, não vou nem dizer quem é, porque, né, enfim, para respeitar a privacidade. Homem com câncer de mama. Você já viu isso? Aí eu perguntei pro Diltz, né, cara, o que é homem com câncer de mama? Ele falou, o coração não tem câncer. Então, quando é alguma questão, assuntos do coração, se a gente for pegar pela psicossomática, né, assuntos do coração mal resolvidos, vão dizer qual é o órgão que está, o que está mais próximo, a mama. Então, o coração, no caso desse cara, eu perguntei para depois fui lá no professor que desenvolveu, falei, você sabia que o Diltz falou isso aqui, ele falou, realmente, na época, anos atrás, quando eu me separei da fulana, desenvolvi um carocinho aqui. Então, era o coração partido do cara, que não tinha sido curado, virou um câncer de mama. Olha que louco, né? Então, ou seja, pode ser questões feminino, pode ser questões do coração. Câncer de mama. Não, e isso remete, assim, a gente está falando de um câncer, mas tem gente que, sempre tive enxaqueca. É uma coisa normal, isso aqui... E as pessoas não percebem que há uma causa. Cara, isso pode mudar. Né? Também tem um psicossomático da pessoa ficar rodando pensamento sem parar ali num loop e criar a enxaqueca. Eu já também tratei enxaqueca com PNL. Isso que você estava falando do câncer, deixa eu voltar nesse assunto, que também é algo que... Eu estou para escrever um livro no assunto, mas estou procrastinando. Que é pegar os casos que eu atendi e evidências científicas. Tem uma enfermeira americana chamada Kelly Turner, que ela publicou um livro chamado Remissão Radical, que ela foi pegar quais são os fatores que levam as pessoas a se curarem de câncer, tendo o que os médicos chamam de remissão radical. Por quê? Porque não foi necessariamente a quimioterapia, a radioterapia, o tratamento médico, químico que levou à remissão da doença. E 7 dos 9 fatores não eram de coisas que você ingere ou toma, de tipo remédio, água, fitoterápico, suplemento, eram questões emocionais. Que ela falava de mude seus hábitos no sentido de experimente mais emoções positivas. Agora, de cabeça, eu não lembro quais são os 7,
mas de coisas de se perdoar. Então, um monte de coisas. 7 fatores emocionais. Eu me recordei de uma coisa agora, né? Que eu preciso falar. Eu tenho uma mentorada, o nome dela é Dani Nascimento, eu posso falar o nome dela, por isso que eu falo. E eu estava em processo seletivo de mentoria de vendas na época. E na época uma pessoa que trabalhava para mim virou e falou assim: a Dani fez a inscrição e cancelou porque ela descobriu que está com câncer. Aí eu falei, não, beleza. Eu esperei algumas horas e liguei para ela. Falei, ei, Dani, como é que você tá? Ela, pô, eu tô assustada, acabei que eu descobri que eu tô com câncer, tal. E aí eu falei assim, cara, mais do que nunca você precisa dessa mentoria. Aí eu falei, nesse momento você pode estar achando que eu sou louco, mas deixa eu defender a minha tese. Primeiro motivo, que tu vai estar conectado com pessoas e você vai parar de pensar. Né? Mente vazia, oficina do diabo, já dizia minha avó. Segundo motivo, vai ter o método Gênesis, que é uma imersão que eu tenho, que é uma missão, que não faz parte do meu posicionamento, mas é uma missão, que é uma imersão de 3 dias de inteligência emocional. Falei, vai ter método Gênesis e eu quero que você venha. Você e o seu marido. Eu vou dar um ingresso para ele vem também. E aí, antes de ligar o telefone, ela virou para mim e falou assim, Diego, Yuri, eu não posso morrer, eu só rimo de família. E aí, na hora que ela falou isso, mas eu não entrei no assunto porque ela não estava preparada ainda, tal. E, cara, ela veio pro treinamento e teve um momento... Aí, fui entender o contexto e aí o câncer era na garganta. E aí, ela veio me trazendo o contexto da vida dela. E aí, eu fiz uma pergunta para ela que ela desabou. Eu falei, quantas coisas você engoliu na sua vida? Ela... A vida inteira eu engoli coisa de todo mundo. Eu só rimo de família. Ela repetiu de novo a frase. O que é isso, arrimo de família? Arrimo de família é aquela pessoa que... Tipo, guarda o segredo? Tem que fazer tudo para todo mundo. Ah. Ela é dinheiro, é com ela. É tratadora, é não cuidadora. sabe dizer não. Sim, é salvadora. É salvadora. O síndrome da boazinha, né? Aí, cara, a gente teve um momento, aí eu chamei o marido dela e a gente fez um momento lá, virei para ela e falei assim, cara, você consegue gritar? Aí eu consigo. Eu falei, então a gente vai gritar, jogar tudo para fora agora. E a gente fez um momento lá muito foda, que eu tô arrepiado só de lembrar, né, Gustavo? Imagina, irmão. Cara, foi a sala inteira, assim. E aí ela contou uma história, ela teve coragem de contar uma história de louca, assim, na sala para todo mundo, de abuso e tal. Foi uma parada muito pesada. Ela passou por um abuso, sofreu tortura, pesado. E aí, cara, a gente fez a ferramenta. E aí eu me lembro que uma semana depois ela me ligou, que ela ia fazer cirurgia. Ela virou para mim e falou assim, Yuri, eu tô com muito medo. Né? Depois que passou, eu falei, cara, no teu lugar eu também estaria. Mas você não confia em Deus? E tinha um outro agravante. Cantar o que aliviava a alma dela. Que ela era cantora daquela banda Renascer Prize, gospel. Ela tinha um sonho de ser cantora dessa banda e era cantora e era o sonho dela. O que aliviava a alma dela era cantar. Ela falou, não posso perder minha voz, porque senão o que vai me aliviar? Cara, eu sei que quando ela foi pra cirurgia, ela foi de manhã na cirurgia e eu falando com o marido dela. E aí, quando foi à noite, eles não me responderam mais. Eu preocupado, falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa? Aí, daqui a pouco, o Daniela entrando na aula, assim. Eu falei, caralho, o que eu tava falando? Daniela entrando na aula. Aí, daqui a pouco, ela destrava o áudio, velho, e começa a falar, maluco. Começa a falar. Eu olhando assim. Aí, eu, Dani, fica quieta, tu não pode falar e tal. Aí, o marido dela apareceu. Aí, a gente mandou ela ficar quieta. O marido dela apareceu e falou, Yuri, quando o médico abriu a garganta dela, não era nada que tinha. Não tinha nada. Não tinha nada. Tinha um pedacinho. A ponto dela fazer uma cirurgia na garganta e voltar para a aula à noite e tá falando com a gente. Né? Então, o quanto que, de fato, essa questão é uma questão muito mais emocional. Só que muita pessoa não se dá conta disso, né? Muitas pessoas, elas perdem por câncer quando descobrem o câncer. É isso aí. Então, quando você estava falando do tipo, vem aqui para aula, perfeito, porque naquele momento a pessoa morreu, que é a nossa entrega. Aí pergunta para o médico, doutor, quanto tempo de vida eu tenho? Aí o cara faz o abracadabra ali e ela acredita, síndrome do jaleco branco já foi. Maravilhoso, cara. E, assim, eu vivo para histórias como essa. Não, sabe? mas foi louco, assim. E aí a gente tinha prometido, eu tinha feito combinar, próximo Gênesis tu vai estar aqui em cima do palco cantando. E no outro Gênesis ela veio como staff, ela estava em cima do palco cantando. E você percebe que incrível como é aquele padrão que eu estava falando da pessoa se botar em primeiro lugar. Ela não tinha voz. Então, olha aí, ela ia exatamente perder a voz. O quanto que é do se botar em segundo plano. Até que aquilo ele falou, não, isso aqui é o que... Então, a doença, o que é muito incrível, que eu trabalho não só com câncer, outras questões de saúde, é que
O Milton Erickson, o cara que criou a hipnose ericksoniana, ele dizia: o sintoma é a solução. Eu costumo Então, dizer assim, que é o melhor amigo, né? Porque ele mostra a verdade que o teu amigo às vezes não fala, né? Ah, boa. É o melhor amigo mesmo. Ele vem manifestar aquilo que você acredita. E isso é maravilhoso. A técnica que eu mais gosto de ensinar para os meus alunos, que eu treino também profissionais de saúde, fisioterapeuta, médico, tem muito cliente médico hoje em dia que vem procurar PNL para ter esse olhar do psicossomático. Né? Que a técnica que eles mais ficam apaixonados é que eu mais gosto também, uma que se chama Conversando com o Sintoma. É muito louco. Você literalmente vai ouvir a doença. Cara, o que está acontecendo? O que você está fazendo comigo? E o inconsciente conversa, cara. É assim que eu tive várias pessoas que se liberaram de câncer, de tumor. Conta mais ou menos como é assim. Só para, de repente, Tá. quem está em casa, né? Beleza, pô, já... Eu nunca pô, tinha escutado essa. Já tinha escutado essa? Nunca tinha escutado essa. Cara, é muito, muito genial. Tipo assim, basicamente você entra em contato com aquela parte do seu corpo que tá... É tipo integração de partes. Cara, exatamente. Ela vem em cima dessa... É uma variação, né, da integração de partes. Por exemplo, se a pessoa está com, vamos supor, está com câncer de garganta, que nem você falou. Aí ela entra em contato com a garganta, sente aqui a garganta. E ela se pede para ela imaginar, tá? Imagina que você está tirando essa sensação que você está aqui, que é parecida com uma outra chamada Dynamic Spin Release. Imagina que você está pegando essa sensação, entrando em contato com a parte que cria, ela vai tirar essa sensação e vai projetar para fora. Então, a primeira coisa que você faz é esse padrão ericksoniano de desassociação, ou seja, eu vou pegar um sentimento e vou externalizar para dar um outro olhar, do tipo, eu não sou a doença, não é... Essa parte de mim agora. Tem até a linguagem hipnótica que entra junto nisso. Exatamente. Se separa para quê? Para ter uma conversa com distanciamento emocional, para ter um olhar frio. Então, você pega aquele negócio, aquela sensação toda, mas você está tirando tudo isso, botando para fora para conversar. E nisso, você vai dar uma cara para aquela coisa, uma cara para o sintoma. Aí, às vezes, é uma bola de pus, é um negócio feio. E o mais louco uma vez eu atendi era uma mulher que tinha hérnia de disco. Aí ela falou que queria fazer Conversando com o Sintoma. Quando a gente ela sentou assim para fazer a demonstração, ela começou a chorar. Eu falei, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Ela... Não, eu tô com medo do que o meu sintoma vai dizer. Olha que doido, ela tinha com medo do esporro do corpo. Mas é verdade. Do próprio corpo. Medo dela, dos próprios pensamentos. Eu sei que eu tô fazendo merda, eu já imagino o que ele vai me dizer. Mas isso é bom, porque a pessoa sabe que lá no fundo ela está criando aquilo. Ela está com medo. Vai ouvir uma verdade que é difícil de engolir. E o mais engraçado é que geralmente é o contrário. A gente que se trata muito pesado. O sintoma só vem ali é tipo companheiro que tá tipo, cara, você quer isso? Tamo junto, vou lá criar a realidade que você quer. Aí você cria, você olha aquilo ali de fora, dá cara para aquilo, dá cor, dá formato, dá voz e pergunta: o que você está querendo me dizer com isso? Porque todo sintoma é uma comunicação do corpo para você começar a fazer alguma coisa que você diz que vai fazer e não faz. Parar de fazer alguma coisa que você está fazendo. Então, começar, parar ou mudar a forma como você está fazendo alguma coisa atualmente. Aí o sintoma vai dizer isso. Aí você pergunta, mas o que você está querendo me dizer e tal. Aí depois você dá a sua resposta, tá, entendi agora. Pô, obrigado. Ou, nossa, entendi tudo errado. Eu tinha raiva de você. Então, ou seja, como se fosse réplica, tréplica. O sintoma fala, você fala. Aí depois você se imagina como se você estivesse saindo do próprio corpo e flutuando, como se fosse assim, estou me vendo de fora, estou vendo, quero como um espectador assistindo eu e o sintoma. Para quê? Para ver o campo, terceira pessoa, entender a relação. Aí depois a parte mais doida, como se você virasse o sintoma, tipo assim, como se você imaginar, lógico que tudo imaginando, que você está flutuando, saindo do seu corpo, vendo aqui você o sintoma. Depois você virando o sintoma e dando um recado para você. Aí o sintoma fala de fato o que ele quer, o que ele espera. E nunca é uma coisa ruim. Nunca é do tipo, eu quero te ferrar. Não, cara, eu quero que você seja feliz. Eu quero que você realize aquilo que você falou que ia fazer. Isso é muito doido. Eu atendo um cara que tem um problema na coluna, mas ele é um cara que se cobra muito performance, resultado, lançamento, tem que dar, quero faturar 1 milhão no lançamento. Blá, blá. Então, ele quer tudo muito rápido. E aí, a gente fez o Conversando com o Sintoma. E eu acho que eu sei quem é. Eu conheço vários. Não é? Vários. E aí, nessa conversa com o corpo, a dor no cóccix que o cara sente todo dia
é como se fosse uma manifestação daquilo que ele pediu. Você não queria... Para ele parar de procrastinar. Fora a sobrecarga também que ele cria em cima dele, que o cóccix está na base da coluna. Pois também. exatamente. Ele está carregando um peso que é muito pesado. E é legal, não vou mudar de assunto não, mas essa técnica de você se ver em outras posições perceptuais é uma das mais incríveis até em relacionamento. Né? Não que você tem a pessoa, você tem o outro, você inverte, mas tem uma posição que eu sempre gostei muito, que é você chegar... abraçar a pessoa como uma colega terapeuta. Né? Eu sempre gostei, cara, você é uma pessoa... Yuri, você é um cara profissional agora você está vendo o Yuri lá e a esposa dele ali, olha o que ele falou para ela, o que você tem a dizer? Assim, você como profissional que você está, você tira o cara, desassocia e empodera ele como uma pessoa que tem um respaldo, ou alguém que, cara, você agora é o Tony Robbins, você admira o Tony Robbins, então você é o Tony Robbins. E como é interessante quando as pessoas se botam numa postura que é outra, elas falam o que lá no fundo o ego não deixava falar. Cara, a PNL é incrível, mas é muito gostoso ver você falando e você que vive isso mais na prática hoje. Às vezes eu uso uma coisa ou outra, mas você vive isso diariamente, vê as pessoas se transformando. Mas a minha questão para você, que é uma pergunta que eu acho que é importante para as pessoas perceberem, é o seguinte. A maior parte das pessoas, quando ouve isso, elas entendem muito que é um papo meio de coach. Às vezes, aquele papo de motivação e tal. E você trouxe uma coisa que foi incrível agora, que é... Bom, quando você tem um sintoma ele está mostrando algo que é ou você vai mudar, ou você começa algo novo, ou você para aquilo. E isso às vezes tem muita relação às coisas que mais impactam a nossa vida, e delas eu vou falar duas. Nosso trabalho, nosso ambiente de trabalho, geralmente é o que a gente mais faz, e o nosso relacionamento, que é o que a gente mais também se encontra fazendo. E a gente acaba se medicando, mascarando a causa o tempo inteiro e julgando, não, eu sou assim, eu sempre fui, eu tive esse problema, é porque isso, é porque aquilo. E as pessoas não têm coragem de olhar para a verdade, porque dói isso. Então, quando você começa a falar todo esse tipo de situação, de mostrar que como as pessoas também têm esse poder dentro da mente, como que as pessoas podem, nesse momento que estão em casa, olhando para você falar, entender qual passo? Elas precisam procurar uma ajuda profissional? Você tem um treinamento hoje que você ajuda a isso? Por exemplo, eu fiz lá que foi o meu de virada de vida, foi o Million Mind, que está dentro do Clube do 1%, que eu consigo ajudar as pessoas a desbloquear essas crenças inconscientes. Assim, eu adoro aquele treinamento, tem um áudio de reprogramação mental muito legal. Mas o que você tem a falar para alguém se a pessoa está em casa agora, ela está vendo, nossa, eu tenho um sintoma, ou eu estou nesses ambientes e minha mente está sendo embaralhada com essas pessoas... O que ela procura? Onde ela investe? Você tem o conteúdo que você possa disponibilizar? Eu tenho uma série de produtos e treinamentos diferentes. Se for no caso de alguma questão de saúde psicossomática, câncer, eu até diria assim, procura meu Instagram, manda um direct, que eu atendo. Maíra Laranjeira com G, PNL. Tá aqui na descrição, tá, pessoal? Tá aqui na descrição do vídeo. Então, assim, me procura porque eu prefiro... Se for uma questão de saúde grave, eu mesma atender. Ou porque eu estou treinando agora, tipo, tem 3 anos que eu saí da empresa que eu trabalhava e comecei a lançar produtos no digital. Então, a parte de saúde eu ainda estou começando a treinar. Tenho alguns profissionais treinados, mas ainda estou começando a treinar a galera nisso. Então, se for doença, direto comigo. Se você quer uma mentoria para trabalhar o emocional, para ter esse grupo de apoio, eu tenho treinamentos, eu tenho um deles que é o Códigos da PNL, que é são os primeiros passos dentro da programação neurolinguística, que é uma mentoria em grupo. Agora está fechada, mas eu estou para abrir ela em breve. E no final de setembro, início de outubro, não sei quando que vai subir aqui, eu vou fazer uma imersão que se chama Códigos da Cocriação, aqui no Rio, na Praia do Flamengo, que são 2 dias, vocês também estão convidados aí para que eu vou quando? ensinar do último dia de setembro, 30 de setembro e 1º de outubro, na Praia do Flamengo. Ainda não comecei a abrir as vagas, mas já fica aí sabendo. Até esse vídeo sair já... Você já viu nosso estúdio aqui? O Gustavo te mostrou? Eu fui lá, dei uma filmadinha aí. Então, isso é uma coisa que eu achei fantástico, ser convidada para fazer o podcast aqui, porque é uma cocriação ainda que estava ali em andamento já a fazer. Você tem que perguntar para ela se quando ela viu o estúdio lá embaixo, se ela se viu no palco. Porque se viu, já... Fica tranquilo que eu vou levar ela no palco, imagina. Imagina. O que você viu? O que você ouve agora? Se ela ainda não cocriou, eu ajudo ela a cocriar. Pô, isso aqui já é manifestação de cocriação, cara. Tá aqui. Que legal, que legal. A gente fica muito... Cara, eu tenho um carinho muito especial por esse tema, porque...
infelizmente as pessoas não conseguem dar um valor naquilo que elas não podem tocar, né? Então, e o que você trouxe uma hora aqui que foi muito importante, que é aquela questão, cara, as pessoas querem ter o sucesso para serem felizes, e é uma coisa que que entre ser 1% é que eu mais bato, que é esse valor de você. Uma coisa que eu pergunto para quem está escutando aqui, eu pergunto para meus clientes, até os caras que ganham muito dinheiro, eu falo, cara, qual é o teu hobby? E não vem me falar que é o trabalho, tu pode gostar do que você faz, é uma coisa que você faz por você que não envolva dinheiro, tá? Aí ninguém sabe dizer, até gosto de ir para academia. Não tem uma coisa. Ou seja, as pessoas passam uma semana inteira correndo atrás do que a sociedade fala, mas elas não fazem nada por prazer. Às vezes final de semana, às vezes eu viajo, eu gosto. Tá, mas eu estou falando de uma coisa que durante o seu dia tenha prazer, que você possa viver felicidade, que possa você se desconectar. Eu falo pro Yuri, falei, cara, eu me cobro muito. A gente tá falando sobre o tempo, né? Que eu falo assim, nossa, estou ficando sem tempo. É até meio bizarro falar isso se eu tenho muito tempo para mim. Mas o meu eu não estou querendo abrir mão. O meu das minhas coisas, que é a minha meditação, minha academia, o golfe, minha família, eu não quero, porque é muito importante para mim. Eu tenho que dizer muitos nãos para manter isso. Mas assim, é o quanto as pessoas não conseguem entender que é aquela questão. Porque é o brasileiro. O brasileiro gosta de ver história de sofrimento. Ralar, tem que ralar muito, cara, tu vai ralar, e um dia você vai merecer e tal. E as pessoas não conseguem entender que se elas estiverem curtindo alguma coisa em paralelo, se vivendo, elas podem ter um estado emocional mais favorável que vai fazer com que o resultado venha mais rápido. Sim. Então, assim, é por isso que o mercado digital, eu gosto de digital. Porque enquanto às vezes eu estou ali num campo de golfe, as pessoas falam, Diego, você só vai trabalhar 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, fica 9, 10 horas sem trabalhar. Não. Estou ali, eu falo com as pessoas, eu olho meu Instagram, eu falo com a minha equipe. Aquilo ali não é parte da sua rotina de trabalho. Pois é, ainda faz... A higiene mental. Né? Exatamente, mesmo que não fosse no digital. Mas eu estou afiando meu machado ali para o momento que eu for para frente das câmeras, quando eu for fazer o meu trabalho. Então, assim, como é que você pode falar para uma pessoa que hoje ela tem um empreendedor, aquela visão de que ele acredita que ele só vai ter sucesso se ele ralar muito? O quanto isso pode estar... É 880 também. Tem aquele cara que também quer ficar milionário em um mês, e não é por aí. Sim. Mas como é que se equilibra, ou como é que se harmoniza? O equilíbrio sempre é instável. É um equilíbrio dinâmico, né? Pois é. Como é que você consegue deixar isso meio harmonioso, né? Com uma lemniscata de Bernoulli ali, uma coisa que tenha... Eu posso fazer muito porque eu quero um bom resultado, eu estou visualizando ele, mas eu consigo também viver e entender que a minha vida é importante. Tem alguma forma da pessoa hoje ela mudar os hábitos dela para que ela possa ter um pouco mais de paz e não ter um burnout, uma ansiedade, uma depressão, que é uma das coisas que mais acontece hoje? Olha, eu acho que assim, na minha experiência prática, o ponto fundamental é isso que eu estava falando do sintoma, do aprender a ouvir o próprio corpo, que é muito diferente para cada pessoa. É muito diferente. Tem gente que funciona em ritmos diferentes. Tem gente que acelerar, tipo assim, um ritmo mais rápido ela vai aguentar. Tem outras que não. E que é o que na PNL a gente chama isso de ecologia. Tem que ver o que faz sentido para você. Qual é o seu ponto? E quando que é o seu demais? Faz tempo que eu não ouço isso. É ecológico para você? Faz tempo que eu não ouço esse termo. Sim, ou seja, olhar para o todo. Olhar para o todo da sua vida e ver, cara, o que é fundamental, o que eu não abro, o que você estava falando, como é que a gente chega no equilíbrio? Descobre qual é o seu ponto, o que é o suficiente para você. Interessante. E o que está passando do ponto. Mas a lei do 1%, qual é? Não, é aquela que eu gosto. E quais são os seus mínimos, né? Porque, mais que as pessoas possam ter uma visão de prioridade, às vezes elas estão esquecendo que eu brinco porque, se eu falo mais até me emociono, eu tenho a minha cachorrinha adotada, que é a Tina Talentina. E eu tenho momentos para estar com ela. Cara, muita conexão que eu tenho, porque parece que é um detalhe bobo, mas se ela não for uma prioridade na minha agenda em algum momento, eu só aproveito ela quando eu estou de passagem. Então, assim, é um detalhe, cara, mas é um detalhe que faz diferença. Às vezes as pessoas não têm noção do que é o valor de 5 minutos conectado em alguma coisa. Às vezes você tem um casamento, você mora junto com a pessoa, você não tem 5 minutos de qualidade da presença com essa pessoa. Ou dorme de costas, né? Sem se encostar. Pois é, o tempo inteiro, uma coisa assim, viram parceiros, assim, isso é muito triste. E aí que eu quero entrar e também perguntar mais para você, para ouvir, como que uma pessoa que hoje, né, as pessoas cada vez mais elas têm esse mundo digital. E o mundo digital cobra num perfil no Instagram X, você tem que postar o que você come, o que você treina, para onde você viaja.
Como que as pessoas podem lidar com esse mundo sem ficarem dependentes de ser mais um padrão? E ao invés de buscar ser 1%, como é que as pessoas possam, como minha mãe fala, bancar quem são? Como é que as pessoas podem aceitar a si mesmos e criar uma felicidade sem seguir um padrão imposto? Cara, é interessante porque eu tô para mudar isso na minha bio, mas eu não mudo porque sempre volta e falo, caramba, é o que está no link é a descrição da minha bio. Te ensino a ter a coragem de ser você mesma, principalmente para mulher, porque tem essa cobrança muito pesada, o homem também, mas são cobranças diferentes, né? E então tem duas questões aí. A primeira, eu vou voltar um pouco naquela crença que você falou muito forte do fazer por merecer. Fazer por merecer para ser amado e aceito. Fazer por merecer tem que ralar muito para ganhar dinheiro, né? Que foi um assunto que você voltou antes. Então, assim, que é o que impede das pessoas desfrutarem. Por que muita gente não desfruta? É engraçado que eu tenho casos de colegas, gente no meu meio, que era um cara assim, ele ia dar treinamento empresarial final de semana. Morava no Espírito Santo. E se eu falar nele, ele é até o Helder Amarante aí da Plexus, né? E ele conta que dava formações de coaching, PNL, ele conta que ele ali em Vila Velha tem a orla da Vila Velha, que é tipo a orla que tem aqui no Rio. Ele, segunda-feira de manhã, ele gostava de pedalar. Só que uma vez ele encontrou o CEO de uma empresa. Ele ficou com tanta vergonha que ele falou, nunca mais foi. Ele falou, caramba, o cara vai achar que eu sou vagabundo. Segunda-feira de manhã, estou aqui pedalando na praia. Mas o CEO está fazendo que é a mesma coisa. Então, olha que louco, o cara deu treinamento sábado, domingo, o dia inteiro. Segunda, ele não pode parar, porque descansar é coisa de vagabundo. Então, o que eu vejo muito, tá? Porque eu atendo vários experts, eu tenho vários clientes mentorados que são pessoas que já faturam bem no digital, assim, não 7 em 7, mas 6 em 7 todo mês ou a cada 2 meses, e que não tem esse problema, que vão ter burnout, problemas de saúde, por quê? Porque não se permitem parar, descansar. Cara, é legal que você falou, que o Breno também falou sobre isso na última entrevista. Tem gente que acha que o digital também, assim, você não precisa trabalhar, né? O cara tá no digital, Não, cara, é difícil você ter uma gestão... Vou na praia, vou pra praia... Não, é difícil você ter uma gestão de uma equipe, cada um num canto, você não tem um centramento. É difícil você entender que é um mercado que se atualiza muito rápido, uma estratégia que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Então, você saber lidar com isso, cara, não é fácil. Sim, é. Mas ainda assim, você falando disso, eu falei, cara, as pessoas devem me achar então muito vagabundo, porque eu sou o cara que basicamente... Tô o dia inteiro no campo, né? Eu basicamente faço tudo de lá. Então, as pessoas não deram conta que quando elas têm tempo, o tempo vale mais que o dinheiro, porque o tempo, para ela ter dinheiro, ela tem que entregar o tempo dela. Então, o rico é o cara que sabe usar o tempo e ter a possibilidade de não estar correndo atrás de dinheiro o tempo inteiro. Essa pessoa é mais bem sucedida. Ela não está refém de só trocar... Porque você está trocando a tua hora por dinheiro. Mas no digital, por mais que você esteja só fazendo marketing, vídeo, gravando, fazendo story, você está trocando a sua hora por dinheiro. Então há uma ilusão muito grande. Eu acho legal você falar sobre isso para você ver. Eu nunca tinha ouvido isso. Pessoas do marketing digital também, às vezes, que se sentem essa pressão. Eu falo, nossa... É o que mais tem, filhão. Principalmente lançamento, eles passam... não, lançamento é complicado, realmente. Não. Pô, eu tenho uma cliente uma mentoranda minha, que ela foi comprar um tênis da Gucci, sabe? Tipo assim, se presentear por tudo que ela tinha ralado, e ela ficou em crise. Porque ela achava que ela não merecia, porque tinha dívida ainda. Sabe qual é a história? Vou te contar uma história. Depois eu tenho uma pergunta para te ele tem a história dessa da Gucci, não tem? A história boa? Tem uma história boa. Eu fui no Village Mall com a minha esposa. Aí, passei em frente à Gucci, falei, vou entrar. Não consegui entrar. Peguei, não vou entrar não. E fui embora. Aí no caminho... Como é a crença, né? Aí no caminho, a gente que trabalha com a cabeça, com a nossa própria cabeça e faz programações, no caminho eu falei assim, cara, calma aí. Deixa eu entender o que aconteceu. Começou a negociar com você ali, né? Alguma coisa aconteceu ali. E aí eu fiquei, né, pensando, o que aconteceu, só que eu sabia o que eu tinha acontecido. Só que eu estava na negação, porque era vergonhoso demais falar que era meu merecimento, porque eu ensino sobre abundância, prosperidade. Então, teve um choque de crença ali.
né? Ou minha razão falando não. Impostor, que ego é esse, né? Assim, conflito. E aí eu fiquei a semana inteira em conflito. E aí, até que eu aceitei, eu falei assim, cara, essa porra é de escassez. Aí, quando foi sábado, eu catei a Andressa e falei, vamos no shopping. Ela fazer o quê? Eu falei, vou na Gucci comprar. Porque não era porque eu não tinha condições, era porque eu não consegui fazer. Sim, o desbloqueio na aí prática. eu fui, Aí eu fui, aí comprei um tênis, comprei a carteira, saí. Quando eu saí, eu respirei. Cara, eu me lembro assim até hoje. Quando eu saí com as bolsas da loja, eu fiz assim, ó. Sabe? Agora, E só uma perguntinha. Quanto você não passou a faturar mais, coincidentemente, depois desse gesto de você merecer? Muito. Essa é a virada de chave para você que está aí. A coerência ética de você merecer aquilo que você está realmente produzindo. Até você que quer investir, às vezes, numa mentoria de mais alto valor, que na primeira vez a gente acaba ficando um pouco inseguro, a gente tem medo de não ter o retorno. Então, quanto mais você... É o tal do fluxo da prosperidade, né? Quanto mais você é capaz de acreditar que você merece investir mais em você, mais você vai ver o seu valor, mais você se vende melhor inconscientemente, mais dinheiro entra. Total. Isso tem quanto tempo, Yuri? Porque eu não sei, você já ouviu isso contando essa história, mas não sei quanto tempo tem. 2022, ano passado. Ou seja, né? Porque eu gosto de deixar esse Não, foi contexto, ano passado. porque 6 anos falando disso. eu sei o que o Yuri evoluiu nos poucos meses que a gente está junto aqui no podcast, em nível de resultado. Então, estou falando de um cara que fez uma grande transição e hoje já vende tickets assim acima de 200 mil reais. Tem ticket de 240. Pois é. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Às vezes é um detalhe, né? Sim. Que muda toda uma estrutura de pensamento de falar, cara, agora eu mereço. Às vezes foi um ato simbólico que fez com que ele prosperasse. Agora, eu gosto de ouvir essa história. talvez se eu não tivesse passado por esse episódio, eu não teria coragem de entrar e passar... Você podia agora, né, até mostrar o tênis que tá aí, você tá usando. A carteira tá ali agora, o tênis faz parte da... a mochila tá ali. Faz parte Depois da eu história. desbloqueei geral. Mas se eu não tivesse passado por esse episódio, né, eu não teria, talvez, tido a coragem. 2 momentos que hoje me faz quando eu passo o preço de 240 mil para o cliente de boa. 2, tá? Pensando agora. Primeiro foi o desbloqueio lá da Gucci. Segundo foi a mentoria, o Mastermind do Fábio, que eu paguei 120. E olha que você há pouco tempo, foi em dezembro que você teve lá, que eu estava na mentoria, Sim. que eu vi o quanto você lutou na época pelos acho que era 40 e pouco na época, né? E olha o salto que você já deu, né? Sim. Em pouco tempo. Porque na época eu investi 40, né? E aí agora eu tô no Mastermind dele, que foi mais 120 mil. Né? Então, isso me fez falar, porque aí tu entra, começa a vibrar assim, tomar no rabo, eu pago, por que não vão me pagar? Exatamente. Você começa a vibrar essa e acessar essa frequência. Cara, mas então, é muito bom ouvir tu os falar episódios que aconteceram na minha vida, e a gente estava conversando sobre isso, Cara, isso é muito inclusive, legal. mas, cara, as paradas na minha vida, elas foram se conectando de uma forma que eu falo assim, cara, é muito louco. Eu fiz um curso de designer gráfico, nada a ver, e no começo da minha carreira foi isso que me ajudou, porque eu pagava curso fazendo cartão de visita, folder e banner, e depois eu criava as minhas artes para divulgar o meu trabalho, né, no começo, e foi muito louco, porque tudo foi se conectando. Então, os momentos a gente não entende o perrengue na hora, mas depois vai entender. Não. E, inclusive, qual foi seu maior perrengue? A gente sabe, né? Mas qual foi o seu maior perrengue, que foi o ponto... E o que aconteceu com esse perrengue assim na sua vida? Antes deixa eu só corroborar que eu só tô aqui hoje porque eu investi no Mastermind também. Uma grana... nem foi o Mastermind desses mais caros da vida. 15 mil no primeiro Mastermind do Marcos Strider, que é brother do André. A gente já se falou, não conheço ele pessoalmente, mas ele é brilhante. Comunicação. Eu fui no Mastermind dele. Aí ele me chamou para ir no palco, para dar uma palestrinha uma palestra curta de 15 minutos num evento que ele fez com o André. Sex Hunters, né? Tem um negócio desse que eles fizeram junto, não foi? Eu lembro E aí disso. De lá, eu arrumei meu social media, de lá eu arrumei um monte de cliente. No Mastermind eu vendi muito e fui parar no podcast do André por conta de uns 15 mil reais que eu investi lá atrás, que aí veio um monte de cliente. Então, quanta coisa vem quando você investe? Então, isso aí é... Isso aí é muito. É verdade. E aí respingou aqui. Você perguntou para ela agora sobre... qual foi o maior buraco que gerou o maior ponto de virada? Cara, foi ter perdido muito dinheiro. Eu estive num relacionamento por 5 anos, um relacionamento longo, e que eu me sentia tão não merecedora.
Olha a merda, eu me sentia tão não merecedora que eu achava que eu tinha que pagar, tipo, quase como se fosse... Para equilibrar a relação. O português, né? O bom português, pagar uma prostituta, sabe? Pagar alguém para pessoa, para ter a companhia. Porque eu me sentia tão cocôzão, tão parasita da mosca do cocô do cavalo do bandido, que o meu não merecimento era tão grande que eu dava tudo que é meu. Que nem a história estava contando da pessoa com câncer, do salvar, ajudar os outros. Aí eu dava curso, dava dinheiro, viagem, vendia apartamento. E eu perdi muita grana. E o relacionamento acabou. Pode falar o valor? 1 milhão. Ui. Quer dizer, eu vendi um dinheiro que nem era meu, um dinheiro que meu pai juntou a vida inteira lá, guardando, para comprar um apartamento, aí vendeu, comprou outro. Então, enfim, eu vendi Praticamente um golpista do Tinder, né? Igual o filme, né? Então, assim, foi muito... Assim, hoje eu entendo que fui eu que dei. Por muito tempo eu fiquei na culpa, no ódio. Então, assim, Cara, eu fiz. Posso fazer uma pausa? Que isso é até polêmico, não vou polemizar aqui, mas... Inconscientemente, tá? Porque é Não era muito consciente. difícil essa situação de te falar, sei lá, eu tive um relacionamento narcisista, o cara me manipulava e eu caía, mas é aquela questão da condição do manipulado, do manipulador. Até que ponto realmente a pessoa está errada, até que ponto eu tenho que falar que essa pessoa não botou uma arma na minha cabeça, mas também eu estava vulnerável. É uma conversa delicada. Muito, cara. E me fez olhar para um lado de codependência afetiva. De onde surgiu? Não caiu de paraquedas. Não foi meu único relacionamento esquisito, assim, tóxico, bizarro. Já vinha de um padrão de achar que os meus pais não me amavam, que eu não era merecedora de receber. Então, isso tudo foi foda porque foi muito bom, foi péssimo. Lógico que ninguém quer perder um dinheiro do seu pai juntando uma vida inteira. Eu fiquei muito mal, muito culpada. Mas, ao mesmo tempo, esse buraco me levou a ver, peraí, eu consigo fazer, eu vou dar a volta por... Eu acessei um lugar dentro de mim, uma frequência de, cara, eu vou sair desse lugar, eu vou sair desse buraco emocional, eu vou sair desse buraco financeiro, vou dar a volta por cima. E foi aí que eu mergulhei no digital, que eu mergulhei em treinar. Fazer PNL também, as coisas. Pois é, mas sabe aquela coisa, tipo, é como se até então a PNL que eu tinha era para os outros. Entendi. E teórica. Normal. Ali foi que eu comecei a aprender PNL de verdade. É tipo aquela história, a pessoa fala assim, tu chega pra pessoa e fala assim, cara, tu tem que fazer isso, 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 isso. Aí depois eu viro e falo assim, porra, eu não faço porra pra mim. Não, foi o que você sentiu, né? A dor que você sentiu naquele momento lá. Porra, como é que eu posso estar não dominando a minha mente? Peraí, eu ensino isso. Dá um síndrome do impostor quase. Aquele velho papo, né? A gente ensina pro outro aquilo, a gente fala pra ver se a gente se escuta, se a gente... Não, aquela história assim, porque se um aluno chega pra mim e fala assim, Yuri, não consegui. Por quê? Tu tem que enfrentar, porra. Tu tinha que ter metido pressão e tentar. Mas na hora eu não consegui. Não, mas é a posição perceptual mesmo. Eu já trabalhei muito isso em mim também. Cara, o que eu falaria pra mim? Eu me boto em terceira pessoa, eu me vejo, me empodero e vou. Maíra, o papo esse assunto é muito gostoso pra nós três, né? Mas eu vou fazer uma pergunta, porque é uma pergunta que às vezes eu gosto de fazer, que ela remete ao seu momento. Você evoluiu muito, você viveu muitos desafios e hoje está aí com um conhecimento brilhante, com um histórico brilhante. Mas o que ainda, mesmo nós assim que, né, estudamos a mente, entendemos um pouco mais, o que hoje na sua vida ainda é um desafio, ainda é algo que você tenha talvez medo ou te torne ainda vulnerável de algum aspecto, dentro do que você logicamente puder compartilhar com a gente? Claro, sem problema, né? Para mim é um prazer, até porque eu falei sobre isso no podcast da Aline, que, cara, a nossa maior luz é olhar para a sombra, né? Tipo assim, o maior lugar de crescimento é quando você abraça a sombra e encara, entende isso. Hoje eu passei por uma fase de buraco e depois de um explodir no digital e depois me deparar com um monte de crença e vir para o desbloqueio. Aí eu falei, caramba, ok, eu preciso me trabalhar, beleza. Teve essa questão do relacionamento, fiquei com muita culpa, com muita raiva, me puni e desbloqueei 6 em 7 e depois veio assim, a sombra disso, né? Que eram as crenças. Então, comecei a me trabalhar, vi muita arrogância, muito... Então, assim, trabalhar meu ego foi ótimo, entre aspas, depois que eu fiz o 6 em 7, meu estrategista saiu, arrumei um outro cara que mudou a estratégia. Tive sabe aquela coisa, a gente não é linear, né, o sucesso. Você vai, sobe, desce. Aí tive lançamento de faturar zero, de pegar, vender
uma estratégia de produto baratinho, aí com 9 pessoas que eu fiz 109 mil, com essas outras 9 eu fiz R$200. Então, assim, me ensinou muito, tipo, cara, pensa. Então, aprender a pensar estratégico é o meu momento atual. Eu arrumar a casa. Eu estou num momento nem tanto para fora, no sentido de lançar muito curso. Eu estou de tipo, cara, peraí, deixa eu arrumar a casa, deixa eu ver tudo que eu fiz que funcionou, deixa eu tirar tudo que tem no armário, vamos lá. E, literalmente, eu arrumar a casa de personal organizer e arrumar a casa de organização de tempo, de agenda, do negócio, que eu meio que fui no fazejamento, né? Meio que muito amadoramente. Eu falei, cara, calma aí, isso aqui eu não vou conseguir replicar, não vou conseguir escalar, não vou conseguir entregar se eu fizer tudo fazendo nas coxas. Não dá para ser assim. Eu não tenho nem... Sabe, tipo assim, é até uma ofensa para o meu cliente eu fazer assim, tipo assim, eu já entrei no digital com uma bagagem do off, então não dá para fazer de qualquer jeito, sabe? Então eu me cobro muito também. Eu falo, cara, eu estou pecando com a minha excelência pessoal, interna. Então, eu estou nesse momento ainda de estruturar o negócio, arrumar a casa, me arrumar para conseguir dar certo, e também os relacionamentos. Eu briguei com a família por conta disso. Eu meio que me fechei na ostra e foquei. No primeiro foi o shape. Perdi mais de 10 quilos, 10% de percentual de gordura. 1 ano e meio treino, dieta sério, assim... Aí depois eu vi, cara, peraí, é só isso que eu tenho e trabalho. Não, porra, isso aqui, ok, legal. Isso me custou muito, mas não tá me ajudou a vender no digital, lógico. Aí depois eu falei, mas peraí, essa conta não tá fechando. Aí trabalho, grana. Aí agora eu falei, porra, mas calma aí, deixa eu arrumar essa casa aqui. Aí eu voltei, aí comecei a me relacionar de novo e tal, mas ainda tá batendo cabeça, fazendo TOTS, né? Então, peraí, deixa eu arrumar a casa interna, porque o externo é flexo do interno. Meu externo, mundo externo, organização física, casa, espaço, grana, equipe, tá uma bagunça. Então, você quer que as coisas funcionem? Não dá. Então, eu estou nesse momento de reorganização, sem vergonha nenhuma de falar. Não, isso é fantástico, mas é aí que tá. Quando a pessoa fala sobre isso, e quando a pessoa fala que estava lidando com o próprio orgulho, ela está num nível de desconstrução que é para 1%. Eu acredito muito nisso. Bem. Parabéns. Eu tenho coisa para falar com você, mas vou falar em off, que é muito interessante, porque eu já tinha visto seu Instagram também. E aí, quando eu vejo a mulher que você é aqui, a tua história, a tua transformação, o teu conhecimento, você é maior do que o que está lá. É bem maior do que está lá. Mas aí estamos a trabalhar. Estou precisando de... Então, assim, se vocês até conhecerem, gente, galera que está assistindo aí, estou contratando equipe para ajudar. Preciso de braço para dar conta de transmitir. De fato, eu sei que eu ainda não estou... Também pode ser criança de merecimento que eu estou trabalhando, mas, de fato, tem muito que eu preciso mostrar ainda para as pessoas que eu faço que eu ainda não estou entregando. É um caminho. Você está bem colocada, entendeu e está construindo 1% a cada dia, já é o que está valendo. Senhoras e senhores, é isso. Yuri Barbosa, Maíra Laranjeira, obrigado pelo carinho. Pessoal, gratidão. Obrigado. Compartilhem esse conteúdo brilhante, que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Curte, deixe seu comentário. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, galera.